Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje é isso aí mesmo que você leu pelo título. Eu quero comentar um assunto que eu desconheço, desconheço quase que totalmente. Nunca fui atrás para pesquisar ou estudar de modo profundo essa questão, nunca li nenhum tipo de artigo que defendesse um ou outro olhar, acerca desse tema do leite, tá? Mas queria comentar essa questão para trazer um ponto de vista, um modo, uma perspectiva, um modo de olhar o mundo que eu sempre usei e que a homeopatia me ajudou, me deu, digamos, bastante capacidade para melhorar esse tipo de concepção das coisas. É um olhar, digamos, aí meio que de senso comum da minha parte quando a gente tem novidades aí no cenário científico ou questões que foram novas descobertas, ou coisas que começam a ser ditas aí, coisas que começam a fazer muito sucesso nessa área, na área da saúde principalmente, e é um modo como um jeito, um olhar como eu faço uma avaliação de certos temas, tá? Na parte de medicina, claro, mas em toda a questão de saúde e da ciência, tá? Eu queria compartilhar um pouco disso daqui com vocês e também compartilhar alguns pontos que podem nos auxiliar um pouco quando a gente vai pensar essa questão de certos alimentos que podem fazer mal, que podem gerar algum problema, alguns pontos da homeopatia, da literatura, da matéria médica, do repertório homeopático, que podem nos auxiliar a ter uma concepção um pouco mais profunda, um pouco mais abrangente, um olhar um pouco diferente acerca dessas questões, que são, digamos, um pouco recentes, não tão recentes, mas são um pouco recentes. Então eu queria dar essa contribuição também. Mas, como eu já deixei aí no título, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento profundo acerca desse ponto do leite, sobre o leite fazer mal, sobre o leite ser uma substância inflamatória, o leite da vaca, sobre o leite gerar uma inflamação crônica, como eu falei para vocês, e pelo menos é até onde eu vejo, existem duas visões, eu nunca pesquisei ou uma ou outra, e para fazer esse vídeo, então, também não pesquisei, e eu já deixo isso muito claro, eu quero deixar isso muito explícito, porque eu não sou do mesmo tipo desse pessoal aí, desses críticos da homeopatia, que sabem que não conhecem a homeopatia, mas mesmo assim passam um ar de que conhecem-na profundamente. Isso aí é desonestidade, isso daí é safadeza, isso daí é sem vergonhice. Então aqui a gente tem que jogar limpo. Olha, se você quiser escutar o que eu tenho para falar aí, saiba que eu nunca estudei essa questão a fundo. Tá? Mas vamos lá. Então, pelo meu ver, essa questão do leite ela já é um pouco aí, não posso dizer antiga, mas também não posso dizer muito recente, mas já vem aí de alguns vários anos, talvez uns 10, 15 anos, não sei. Mas me parece, ao meu ver, que recentemente, esses últimos meses, talvez esse ano, esses últimos anos agora, depois aí da pandemia, parece que essa questão inflamou, inflamou um pouco mais aí, tá mais comentada, E um lado, geralmente aí o pessoal mais aí dos divulgadores científicos, aquele rapaz, aquele sujeito que falou mal da homeopatia no vídeo que eu comentei no vídeo passado, ele tinha alguns vídeos falando sobre esse tema do leite, Então, geralmente mais essa galera falando que o leite não causa nenhum tipo de mal e que existem uma série de estudos que provam que ele não faz mal, que ele não é inflamatório e por aí vai. E existe o outro olhar, que é o oposto, que fala que o leite faz mal, gera inflamação, é um alimento pró-inflamatório, que gera aí o problema da inflamação crônica, que também é um tema um pouco, digamos, recente. Recente mais aí para essa parte da medicina integrativa e tudo mais, porque
vou ser bem sincero para vocês, para Hahnemann, né, e para a homeopatia, isso não é tão recente assim, esse conhecimento aí. Mas esse tema é para um próximo vídeo, tá bem? Mas é basicamente isso. Então, agora o leite passou a ser algo muito ruim, né? Um alimento que não deve ser consumido. Basicamente, eu vi várias pessoas que já falaram isso, né? De forma nenhuma consumir leite, e ponto, né? Que aí então gera essa inflamação crônica, que é a base de muitas doenças, e por aí vai, né? Bom, na homeopatia, como é que a gente muitas vezes lida, né, com essa questão? Como é que é o conhecimento homeopático dessa questão dos alimentos, de algo externo que eu consumo? Como é que a homeopatia tem isso na sua literatura, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o repertório homeopático, né, que basicamente o repertório ele é um modo de a gente saber quais medicamentos possuem tais ou quais sintomas, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá o sintoma dor de cabeça do lado direito, acima do olho, com uma sensação pressiva. Lá. Eu jogo isso no repertório, o repertório me dá uma rúbrica que é isso exatamente, que é esse sintoma exatamente, com essas características, e ele me mostra, então, quantos remédios possuem essa característica. Então, o repertório ele é um facilitador e ele ajuda com que a gente consiga achar o remédio mais ideal, mais adequado, tá? Então, no repertório, a gente tem uma série de rúbricas, né, de sintomas acerca dos alimentos. Então, a gente tem, na consulta homeopática também, quando a gente vai consultar um paciente, a gente pesquisa muito as questões alimentícias, né, de desejos alimentares, aversões alimentares, alimentos que fazem a doença do indivíduo, o problema que a pessoa tem, piorar, alimentos que fazem a doença, os sintomas do indivíduo melhorarem, tá? E alimentos que causam transtornos naquele indivíduo. Então, que geram problemas, que geram as doenças, que são geradores de problemas, sintomas de doenças naquela pessoa. Atenção, isso é especificado, tá? Então, é para aquela pessoa, é para aquele paciente. Essas rúbricas, elas são assim, tal alimento piora. Não quer dizer que a homeopatia não está dizendo que aquele alimento é ruim ou que ele causa um mal no organismo. Ela só está querendo dizer que aquele alimento produz um mal nessa pessoa, aqui, nesse paciente que eu estou consultando, e que ele pode, então, talvez necessitar de tais e tais remédios. O que o repertório nos dá é basicamente isso. Então, na homeopatia, a gente tem um entendimento de que uma série de alimentos, se não quase todos, podem ser bons, podem ser neutros e podem ser ruins, tá? Então, eles podem fazer bem, mal ou simplesmente serem alimentos. O bem seria a melhora, né? Então, para certas pessoas, certos tipos de alimentos servem como melhora dos seus sintomas. Isso realmente acontece, tá? Isso é uma coisa que é visível na realidade, tá bom? E para certas pessoas, certos tipos de alimentos, para certos tipos de doenças, e para certos sintomas que a pessoa vem a ter, certos tipos de doenças são horríveis, fazem o sintoma piorar demais, tá? E muitas vezes até sintomas que não têm conexão direto ali com o trato gastrointestinal, mas que com tais e tais alimentos surgem, né, são muito piorados, tá bom? Então, isso é uma questão que é muito ampla na homeopatia, muito estudada, muito utilizada para que a gente ache os remédios mais adequados, né? Existem pessoas que têm um desejo por certos alimentos que é quase que um desejo patológico, que é uma coisa assim fora do normal, e que a gente identifica muitas vezes os remédios que seriam interessantes para tratar o caso dessa pessoa através desse tipo de informação que o paciente nos dá, tá? Então, por exemplo, o desejo por ovos é muito forte, o medicamento da calcária carbônica, né? A pessoa que necessita da calcária carbônica é um fator muito
muito importante para a aplicação desse medicamento, o desejo pelo sal exacerbadamente, né, que o Natrumur, né, que é o medicamento, que a pessoa Natrumur necessita, é muito grande, que ela tem esse sintoma. Isso tudo são coisas que a gente pesquisa muito e utiliza muito na homeopatia, né? Por exemplo, pulsatila, a pessoa que necessita de pulsatila, geralmente, ela vai ser uma pessoa que não passa bem com alimentos gordurosos, né? Com carne suína, né? Carne de porco, ela não se dá bem, isso gera transtornos nela, gera problemas, gera sintomas, gera uma piora das doenças que ela já tem, tá? Então isso é uma série de exemplos que eu quero dar para vocês, né, que demonstram que na homeopatia isso é um campo muito abordado, tá? Muito utilizado por nós. Os medicamentos ácidos, por exemplo, né, fosfórico ácido, por exemplo, é um medicamento que necessita muito de alimentos cítricos, tá? Alimentos geralmente refrescantes, são coisas muito características dessa classe de medicamentos. Ah, Léo, isso tem alguma conexão fisiológica? Sim, né? Quando a gente estuda, quando a gente leva essas questões que já são utilizadas há mais de 200 anos na homeopatia, para os estudos clínicos, para os laboratórios, para a parte fisiológica, para o estudo da fisiologia do organismo, a gente vê que faz muito sentido, né? Por exemplo, os ácidos, né, é uma classe de medicamentos para pessoas que têm muita exaustão, muita fraqueza, muito cansaço, né? Um cansaço quase que vital, uma coisa muito séria, uma fraqueza muito séria, por uma série de fatores. E, geralmente, essas pessoas necessitam desses alimentos mais cítricos, né? E quando a gente vai ver, por exemplo, esses alimentos possuem um componente interessante para o ciclo de Krebs, que é o ciclo que produz energia. Então, o citrato é utilizado ali na produção de energia como um substrato. Então, é exatamente por isso que o organismo pede, e geralmente essas pessoas têm essa necessidade, esse desejo ardente muito forte para esse tipo de alimento. Por exemplo, aquele caso das gestantes, né? As gestantes, elas passam meio que de uma hora para outra, não só a consumir mais, mas às vezes a consumir certos alimentos e a ter desejos por certos alimentos que elas não comiam, não era uma regularidade, né, o consumo desses alimentos na vida delas, mas que com a gravidez, ou seja, com uma nova demanda, ela passa a desejar. Por quê? Às vezes, muitas vezes, né, por uma falta de certos constituintes que existem nesses alimentos e que está em falta no organismo dela. Então, tudo isso se conecta, tudo isso ajuda a gente a entender o organismo do doente, ajuda a entender a predisposição, a sensibilidade que essa pessoa tem e ajuda a aplicar a medicação homeopática, tá certo? Bom, dado esse comentário aqui para vocês, é importante a gente falar que a homeopatia é isso, é individualizar, é ver e tratar as predisposições genéticas. Então, a homeopatia ela enxerga aqui, como eu falei para vocês, uma infinidade de alimentos, pode ser muito boa, pode ser muito ruim, dependendo, claro, como eu estou dizendo, das sensibilidades individuais que certas pessoas tenham a cada um deles, das predisposições genéticas que essas pessoas tenham, das predisposições patológicas que certas pessoas tenham, né, que é um outro estudo muito amplo na homeopatia, a questão das constituições genéticas, das constituições que nós temos também na homeopatia. Isso ajuda a explicar uma série desses fatores, dessas predisposições genéticas. Então, isso tudo ajuda a gente a conhecer melhor e aplicar os remédios mais adequados, tá? Então, meio que o olhar da homeopatia para essa questão alimentícia é mais esse, é identificar no doente aquilo que a gente precisa para aplicar o remédio, identificar e saber que, de fato, toda pessoa, individualmente, tem certas preferências, tem certos desejos, aversões, tem certas sensibilidades alteradas a certos tipos de alimentos, né? Isso é uma coisa genética, uma coisa que é uma predisposição dessa pessoa, né? E é isso também que a homeopatia vai tratar e vai ajudar, tá bom? Bom, e aí,
a gente vai agora e volta, né? Volta agora dessa questão do leite, né? Também o leite é uma coisa que sempre tem vários pontos ali no repertório homeopático, é uma coisa muito abordada. Mas aqui o ponto é um pouco diferente. Olha, será que esses certos tipos de alimentos fazem mal a todo mundo? Né? Acho que a discussão é mais essa. Será que o leite, né? Hoje em dia falam muito da carne vermelha, né? Já falaram muito, né, do ovo também. Hoje em dia o ovo é 100%, né, uma maravilha, tem tudo de bom. Será que então eles, para todas as pessoas, podem gerar algum mal, né? Podem gerar um problema, não são bem-vindos e não deveriam nunca ser consumidos? Né? Esse é um ponto aí que é mais em que envolve a discussão, né? E que eu diria que eu tenho um modo específico de pensar, como eu estava falando no começo do vídeo para vocês, um modo específico de me ater a essas questões, que é um modo como eu tomo esses pontos novos, essas novas discussões, né? Que eu vou dizer que é como se fosse um modo mais realista, né? Aristotélico aí, né? Um pouco do realismo aí, eu tento me apegar à realidade muito, né? Essa é uma característica que eu compartilho bastante aí com o nosso fundador da homeopatia, o Dr. Hahnemann, né? De realmente crer muito naquilo que a gente está vendo e sempre viu. É uma coisa aí da tradição, né? Aquilo que foi provado pelo tempo, né? Bom, esse é um ponto que eu preciso sempre me ater quando me falam um tema novo, quando me falam uma coisa nova, de o que quer que seja, não só de questões de saúde, mas de várias outras questões acerca da vida, do mundo, do universo, por aí vai, né? Porque é um modo que eu acho que é muito saudável da gente tentar enxergar as coisas, né? E que geralmente nos leva à verdade, né? Aquilo que é mais próximo da verdade, tá certo? Pessoal, e aí então eu devo falar para vocês, né? Como que geralmente eu lido com essa questão do leite, né? E eu acho que, não sei, assim, eu acho que tem muitas pessoas que, por não tentarem buscar a coisa desse modo, tentarem enxergar as coisas desse modo, acabam que não conseguem enxergar a história inteira, não conseguem enxergar as nuances e não conseguem enxergar as coisas que realmente fazem a diferença, tá? No quesito alimentos, geralmente eu dou certas indicações alimentares para os meus pacientes, né? Eu sempre falo uma coisa muito, muito importante para eles, que eu considero muito, muito necessário e muito importante, e que eu vejo que muitas pessoas às vezes não conseguem entender muito bem e às vezes fazem muita confusão, tá? Pessoal, aquilo que geralmente, né, muitas questões existem, muitos estudos, muitas pessoas falando X, Y, Z acerca de uma série de alimentos, acerca de essa questão de nutricional, né, é muito ampla. Então, eu sempre coloquei meio que, digamos assim, um mantra, né, para lidar com essas questões, que sempre me ajudou muito. Sempre quando eu vou pesquisar, eu vejo que faz muito sentido e que acaba me levando para algo que é o correto, né? Todo tipo de alimento que é o menos possível mexido pelo homem, né, digamos assim, alterado, né, que passa por muitos processos, muitas alterações, né, todo tipo de alimento que chega o mais próximo possível do natural, ou seja, do que é próximo do que a gente encontra dele na natureza, aqui estamos falando de coisas comestíveis, né, de alimentos, não de venenos, tá? Tudo que se aproxima disso, do que é mais natural, eu tomo para mim que dificilmente ele vai ser algo que vai fazer mal por si mesmo, né?
nas quantidades ponderáveis, nas quantidades adequadas. Tá? É óbvio que qualquer coisa faz mal se você se entupir dela. A água, né, faz muito mal se você tomar uma quantidade absurda num período de tempo muito pequeno. Tá? Então, dentro dos parâmetros de quantidade, os parâmetros razoáveis de alimentação, qualquer tipo de alimento que seja o mais natural possível, ele em si, para mim, tá? E é uma opinião mesmo, um modo como eu trato a questão de alimentos, questão nutricional, ele é bom, tá? Ele será bom para o nosso organismo, ele trará coisas boas, tá? E obviamente que excedido isso ou aquilo, ali ou aqui, ele pode trazer coisas ruins, tá? E é óbvio que certos alimentos contêm mais constituintes, que outros alimentos contêm mais coisas específicas para isso ou para aquilo, mas quando a gente vai ver que a gente necessita de uma infinidade de constituintes, de uma infinidade de vitaminas, de uma infinidade de minerais, e por aí vai. Então, eu lido muito com essa questão dessa forma. Quanto mais próximo o alimento está, digamos assim, do seu estado natural, melhor e menos mal ele vai fazer. Agora, obviamente que quanto mais distante do seu estado natural, quanto mais ele for mexido, quanto mais ele tiver tido intervenções, quanto mais ele tiver constituintes químicos, né, sintéticos, for passado por uma série de processos industriais, quanto mais isso acontecer, mais ele será prejudicial ao nosso organismo. Mas ele será, por exemplo, inflamatório, pró-inflamatório, né? Gerará inflamação crônica. Por quê? Porque quanto mais processos, quanto mais distante, quanto mais tempo ele passa ali fora do seu estado natural, ele vai gerar uma série de constituintes e vai ter em si uma série de constituintes que vão ser estranhos ao nosso organismo, que não vão lidar bem com o nosso organismo. Nosso organismo não vai lidar bem com eles. E isso vai gerar a inflamação, isso vai gerar os problemas, certo? Então a gente passou por um período muito sério aí nas décadas aí, digamos, 70, 80, 90, né? Até os anos 2000 e até hoje, infelizmente, aqui no Brasil isso acontece, que é a demonização, por exemplo, né, do colesterol, né? E é muito estranho. Por quê? Porque quando a gente vai para aquele tipo de visão que eu estava explicando para vocês, que é uma visão realista, né? Peraí, a gente faz o colesterol. Será que esse negócio é tão ruim assim, é tão mal, é tão maléfico assim para a gente? O nosso organismo produz esse negócio. Será que não é uma questão de consumo errado, de alimentos que estão sendo muito processados e que aí consumindo esses alimentos e tendo uma alimentação assim, será que não é isso que gera um problema no colesterol? Ou será que o colesterol em si é um problema, a gordura em si é um problema? Esse é o ponto. Porque isso é uma coisa que a gente alcança, é um entendimento que a gente alcança sem ler nenhum tipo de artigo científico. Eu não preciso ler artigos científicos que mostram uma população que consumiu X de colesterol. Por quê? Porque o homem sempre consumiu gordura, sempre consumiu colesterol. E só mais atualmente, século XX, XXI, que a gente passou a consumir e a ter não só tipos de colesterol diferentes, que foram mexidos, passaram por muitos processos, mas a ter um tipo de alimentação que também é assim, que também é muito processada, né? Que fica muito longe do seu estado natural. Então, será que talvez não é uma questão mais dos nossos tempos do que do produto em si, né? E para isso é com tudo. E a questão do leite, para mim, também. Então eu queria falar para vocês, pessoal, é óbvio que o leite de caixinha vai te fazer mal. E vai fazer mal para, em geral, para
meio que mal, digamos assim, para geralmente todas as pessoas. Por quê? Porque imagina, que dia que aquele leite foi retirado da vaca, né? Quanto tempo aquilo tem de validade? Né? Aquilo está ali dentro de uma caixa, aquilo viajou, aquilo passou por calor, por frio, né? O leite da vaca você tira hoje, amanhã ele já não é mais o mesmo, né? E por aí vai, e vai, e vai. Imagine todos os processos, todos os procedimentos, todos os constituintes que foram adicionados, tudo. Imagine os tratamentos que essas vacas hoje em dia muitas vezes recebem com certos medicamentos, com certos protocolos, com certas vacinas. Imagina, tudo isso. É óbvio que esse leite da caixinha, pessoal, é óbvio que ele não vai ser bom para a nossa saúde, para o nosso organismo. É óbvio que ele não vai ser a melhor opção de leite para o nosso organismo. Isso é, pessoal, óbvio. Por quê? Porque se afastou demais. Por quê? Porque o senso comum nos diz, olha, o leite eu preciso consumir ele rápido quando eu tiro ele da vaca. Só que eu estou consumindo um negócio aqui, um produto que está numa caixa há não sei quantos meses dentro do supermercado, que passou por uma infinidade de processos. É óbvio que isso não vai te fazer bem. Agora, pessoal, eu tenho uma dificuldade muito, muito exacerbada de crer que, de entender, que, né, de pensar que o leite que o rapaz ali do sítio aqui, de baixo aqui, né, da zona rural aqui da minha cidade, que ele tira ali e entrega com a moto dele, entrega com a carroça dele, ou então que as pessoas vão lá buscar, né, que ele acabou de tirar hoje de manhã e a pessoa já está tomando na hora do almoço. Eu tenho uma dificuldade muito grande de crer que esse leite faz mal, de que eu não deveria tomar esse leite. Porque a humanidade sempre tomou leite. Tá? E essa vaca dessa pequena propriedade rural, ela não toma uma série de remédios, uma série de coisas, ela não é bombardeada com uma série de hormônios, antibióticos e tudo mais. Ela vive no pasto, ela come, né? Então, é um modo mais natural de se consumir leite. Então, desculpa, eu não vou aceitar tão facilmente você me dizer que isso faz mal. E eu não deveria, que ninguém, nenhum ser humano deveria consumir esse leite. Sendo que durante toda a história do homem, a gente sempre consumiu leite. E os seus derivados. Observem, pessoal, quanto que o homem evoluiu e trouxe uma infinidade de tipos de queijos, de tipos de preparos, de derivados do leite, do queijo, por exemplo. Como que eu vou olhar para tudo isso e falar, olha, isso aqui não deveria existir? Né? Então eu vi uma mulher, olha, o leite e seus derivados não deveriam ser consumidos. Eu falei, meu Deus, né? Caramba, tem alguma coisa errada com o mundo, então, né? Com o homem, tá tudo errado. A gente deveria rebobinar tudo e voltar lá no começo, né? Então é esse tipo de olhar que eu tenho, porque eu prefiro me segurar no que o tempo provou, no que a realidade nos mostra, do que nesse artigo ou naquele artigo, olha, mas eu passo muito mal. E aí algumas pessoas vão falar, olha, mas eu passo muito mal com o leite. Eu, quando te retirei o leite, eu fiquei muito bem. Sim. E é o que eu expliquei acerca da homeopatia. É o que eu te expliquei acerca das sensibilidades, das predisposições. O que faz muito mais sentido da gente pensar. Tá? Então, pessoal, por esse vídeo é isso, tá? É a mesma coisa, né? O pessoal hoje em dia fala muito da carne. Ah, não, porque não deveriam comer carne. Fala, caramba. Assim. Né? Tá tudo errado, né? Tem gente hoje em dia que fala... Algumas pessoas, já vi vídeos aí no YouTube, o pessoal, olha, não consuma álcool, né? Consumir álcool errado faz muito mal, te impede de ter crescimento muscular, não sei o que. Fala, meu Deus, assim, a humanidade realmente não deveria... A gente não deveria existir, porque está tudo errado. O homem desde sempre consumiu álcool, desde sempre fez o vinho, fez a cerveja,
E isso tudo sempre foi um tipo, né, algo que fez parte da dieta do ser humano, né? Então, desculpa, eu prefiro ainda, né, muitas vezes, não é que eu prefiro, né, não é isso, mas assim, eu me asseguro muito na realidade, né, no que a gente está vendo, no que a gente consegue ver, no que a história nos mostra, do que seguir esse ou aquele caminho, né? Não estou dizendo aí, né, claro que a gente não tem que confiar, né, ou dar atenção aos estudos, não é isso, mas que os estudos e, né, muitas vezes os artigos e as questões, e também as questões práticas, clínicas, né, isso tudo tem que estar sempre assentado à realidade, ao que a gente enxerga, ao que a gente vê, né? É por isso mais que eu fico com a concepção da homeopatia, de que certas coisas podem ser muito boas, certas coisas podem ser muito ruins, certas coisas podem simplesmente nutrir, tá bom? Pessoal, muito obrigado por todos que assistiram, tá? Aí um vídeo para vocês de alguém que não conhece o tema a fundo, mas que quer dar essa opinião, essa um pouco dessa visão que eu utilizo aí muitas vezes, como eu falei, não só para enxergar, não só para abordar temas acerca da saúde, da alimentação, de nutrição, mas de tudo, tá bom? Se apeguem sempre à realidade, isso é um dos lemas, né, que eu levo comigo aí. Então, sejam realistas, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, até o próximo e tchau, tchau.